Oi, pessoal, tudo bem? Eu dou início agora à nossa aula de vícios redibitórios. Essa aula eu vou disponibilizar gratuitamente no YouTube para ajudar você que esteja estudando para uma prova da graduação, para uma prova de concurso, para uma prova da ordem. A ideia é uma aula rápida, mas que aborde o tema em sua completude. Eu sou o professor Diego Castro e leciono para vocês a disciplina de Direito Civil. Vamos que vamos. Gente, eu preparei um quadro breve aqui para mostrar a vocês o roteiro da aula de hoje. É óbvio, estou gravando essa aula, estou confortável para caminhar talvez num ritmo mais acelerado. E aí, se você quiser fazer um caderno, se você quiser caminhar no seu ritmo, pause, diminua a velocidade, volte à aula ou acelere, enfim. Vamos que vamos, eu vou mostrar o quadro que eu já preparei para vocês. Nós vamos falar sobre vícios redibitórios e começaremos pelo tópico número um, introdução e conceito. Passaremos pelos pressupostos dos vícios redibitórios. A partir do momento em que já tivermos uma compreensão adequada do tema, trataremos das suas consequências jurídicas com algumas importantes observações e finalizaremos abordando o tópico número 4, com os prazos relativos aos vícios redibitórios e quais serão os prazos que vocês e que nós teremos para utilizarmos das ações que tratam dos vícios redibitórios. Pausa para um golinho de café e começamos a nossa aula nesse exato momento. Tema vícios redibitórios, e eu começo pelo número um, introdução e conceito. Rapaziada, eu quero que vocês, antes de ingressarmos na redação do código, e obviamente eu o farei de forma muito sucinta, eu quero que vocês percebam o espírito, o porquê existe a teoria dos vícios redibitórios. No direito contratual brasileiro, e não só brasileiro, existem os chamados contratos onerosos comutativos. E a gente precisa voltar lá para a classificação. Um contrato oneroso é aquele que a vantagem patrimonial que a parte obtém corresponde também a um sacrifício patrimonial. Ou seja, se você compra um carro, a sua vantagem patrimonial é o carro. O seu sacrifício é o dinheiro que você vai despender, ou o outro carro, se for uma troca, ou seja, é o patrimônio que você vai despender para obter aquela vantagem patrimonial. E o investidor, da mesma forma, a vantagem patrimonial dele é o pagamento que você vai realizar, e o sacrifício dele é entregar o objeto da relação jurídica, que é o carro. Então, nós temos os contratos onerosos comutativos. E contrato oneroso comutativo é aquele que é oneroso e que as partes já sabem exatamente quais são as vantagens patrimoniais que elas possuirão dentro daquela relação contratual. E comecei a aula falando de contrato oneroso comutativo. Porque se você for ao artigo 441 do Código Civil, você vai perceber que no início da abordagem dos vícios redibitórios, o próprio Código fala nos contratos onerosos comutativos, e é por isso que eu começo com essa definição. Então, contrato oneroso comutativo, para quem quiser anotar no caderno, é aquele em que as partes que a vantagem patrimonial das partes correspondem também a um sacrifício econômico, a um sacrifício patrimonial. E que esses sacrifícios e essas vantagens já são previamente conhecidos, ou seja, você sabe que carro, que celular, qual imóvel, você sabe exatamente qual será a sua vantagem patrimonial. E por que esse tema está inserido dentro dos vícios redibitórios? Se você tem a expectativa de receber algo, um objeto, uma coisa, no bojo de uma relação jurídica, o adequado é que você receba esta coisa em conformidade com as expectativas que foram geradas em você. O direito civil ele trabalha com expectativas. Então perceba que se você quer receber um carro modelo tal, ano tal, placa tal e etc., o ideal é que esse carro venha conforme as expectativas que foram criadas pelo alienante em você. Então, se houver algum defeito oculto que de alguma forma seja desconhecido por você e prejudique aquela coisa, seja diminuindo o valor dela, ou então prejudicando a finalidade para a qual ela se destina, você vai ter instrumentos jurídicos para se proteger em razão dessa frustração de expectativa. Olha que interessante. Se você conhece a vantagem patrimonial à qual você tem direito em um contrato, o Código Civil busca proteger
que o seu direito seja respeitado e que a sua expectativa também seja respeitada, de forma que se houver um defeito oculto que diminua o valor ou prejudique a finalidade daquela coisa, você passa a ter um instrumento para se proteger. E o código deu nome a esse vício, a esse defeito oculto. É o vício redibitório. E ele se chama redibitório, porque vem do verbo redibir, que significa devolver, desfazer, devolver, enfim. Então percebam que quando falamos em vício redibitório, é um defeito oculto, presente na coisa e que torna possível a redibição desse contrato. Quem quiser anotar um conceito acerca dos vícios redibitórios, pode anotar aí o seguinte: vou falar uma vez. Quem quiser pausar, pause e volte para que consiga anotar e fazer um caderno. Conceito de vício redibitório. Trata-se do defeito oculto presente na coisa, objeto de um contrato oneroso comutativo que lhe diminua o valor ou prejudique a finalidade a que se destina, permitindo a redibição do contrato. Então, trata-se do defeito oculto presente na coisa, objeto de um contrato oneroso comutativo, diminuindo-lhe o valor ou prejudicando a finalidade a que se destina, permitindo a redibição do contrato. Isso, então, é o conceito de vício redibitório e nos permite passar para o próximo tópico, que é o tópico número 2, pressupostos dos vícios redibitórios. E nesse momento, venham comigo, por favor. É muito importante fazer um destaque no seguinte sentido. Eu até trago para mim nesse momento aqui. Perceba, não é qualquer defeitinho desconhecido que fará o contrato ser acometido por um vício redibitório. O vício redibitório ele tem alguns pressupostos que demonstram a seriedade do tema. Então percebam que nós vamos, agora que já sabemos o conceito de vício redibitório, conhecer os seus pressupostos. E é a isso que eu passo. Voltemos para o nosso quadro. E é para lá que eu vou. Pressupostos dos vícios redibitórios. Vejam bem que o primeiro pressuposto, ele já, na verdade, todos os pressupostos estão no conceito, nós só vamos tratar isso de forma individualizada. Primeiro pressuposto, coloquem no caderno, é um contrato oneroso comutativo. Contrato oneroso comutativo. Contrato oneroso comutativo. É um contrato oneroso comutativo. Só uma observação. O Código Civil, ele busca permitir a redimição do contrato quando houver a presença de onerosidade. Isto significa que nas doações onerosas também será possível utilizar-se da teoria dos vícios redibitórios. Então, coloquem uma observação. Também aplica-se a teoria dos vícios redibitórios às doações onerosas. Coloque essa observação. Também aplica-se a teoria dos vícios redibitórios às doações onerosas. Mas, professor, o que é doação onerosa? Doação onerosa é aquela em que existe algum encargo. Aí eu vou te doar este carro, mas faça uma doação, faça uma contribuição para determinada instituição de caridade. Ah, eu vou te doar um imóvel, mas vou precisar que você cuide do cachorro, faça qualquer coisa. Ou seja, ele tem uma doação acompanhada por algum ônus. Quem recebe uma doação onerosa, caso haja a presença de um vício redibitório, também poderá se valer das chamadas ações edilícias que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Segundo pressuposto, além do contrato oneroso, é a presença de um defeito oculto. Segundo pressuposto, é a presença de um defeito oculto. Presença de um defeito oculto. Ó, foi um coraçãozinho que eu nem sei como é que esse coraçãozinho veio parar aqui. Vou retirá-lo. Vamos ver se ele vai sair. Saiu. Fiquei sem querer, veja só. É um defeito oculto.
Isto significa que você, adquirente, não pode ter conhecimento do defeito ao tempo da transação. Ele tem que te surpreender, ele tem que frustrar as suas expectativas em relação àquela coisa que você esperava. Então, em um contrato oneroso existe um defeito oculto, mas este defeito oculto ele deve ser pré-existente. Terceiro pressuposto, o defeito oculto ele deve ser pré-existente. Ou seja, ele já deve existir ao tempo da transação. Ele tem que anteceder a sua aquisição daquela coisa. E, por fim, o defeito oculto pré-existente que existe em um contrato oneroso, ele deve ser um defeito grave. Ele deve ser um defeito grave. Ou seja, por que que eu fiz esse tópico e fiz questão de destacar os 4 pressupostos dos vícios redibitórios? Eu o fiz para te mostrar que não é qualquer defeitinho que se caracteriza como vício redibitório. Deve estar presente em um contrato oneroso, deve ser um defeito oculto, pré-existente e grave. O que é um defeito grave? Que diminui o valor ou prejudica a finalidade a que aquela coisa se destina. Imagine que você compra um carro e dias depois descobre que por dentro as peças estão extremamente desgastadas e que isso foi ocultado de você, ou que até mesmo o alienante não sabia. Você compra um imóvel e na primeira chuva ele se enche de infiltrações. Você compra um carro com teto solar e na primeira chuva você descobre que o teto solar não tem vedação. Então, o vício oculto ele tem que estar presente ao tempo da transação e lhe surpreender. Pense que você adquire um celular e esse celular ele pega fogo na primeira oportunidade, que fica num calor um pouco maior. Então, percebam comigo que o defeito oculto ele deve ser grave. Nós vimos o conceito de vícios redibitórios e nós também já vimos os pressupostos destes vícios redibitórios. A grande questão é: quais são as consequências jurídicas da existência de um vício redibitório em um contrato? E aqui eu preciso fazer uma pausa para um esclarecimento. Quando nós tratamos de vícios redibitórios, nós estamos nos referindo às relações entre iguais, reguladas pelo Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor, ele trata da garantia legal, prazo de 30, prazo de 90 dias e etc. Nós estamos tratando da proteção atribuída pelo Código Civil nas relações civis. Show de bola? Consequências jurídicas dos vícios redibitórios. Uma vez presente no contrato um vício redibitório, o Código Civil ele atribui proteção às partes. E essa proteção ela vai ser atribuída permitindo que o indivíduo prejudicado, que o adquirente, ou coloque fim ao contrato, redibindo-o, desfazendo aquele negócio, ou então busque um abatimento do preço. E essas são as duas consequências jurídicas, que é a redibição do contrato, que é a redibição do contrato, ou o abatimento do preço, ou o abatimento do preço. Isso tem um detalhe. Essa redibição do contrato, ela é buscada por meio de uma ação judicial chamada ação redibitória. Ação redibitória. E o objeto da ação redibitória é buscar exatamente que o contrato seja desconstituído, com a devolução da coisa e a restituição da quantia paga ou do sacrifício patrimonial sofrido pelo adquirente. Então, primeira consequência jurídica é a possibilidade de redibição daquele contrato. Mas também existe a possibilidade de abatimento do preço, que é buscado pela ação estimatória, que é buscado pela ação estimatória, também conhecida pela doutrina como ação quanti minores.
também conhecida pela doutrina como ação quanti minores. As consequências jurídicas dos vícios redibitórios são basicamente a escolha do adquirente, a redibição do contrato, que é o desfazimento por meio da ação redibitória, ou o abatimento do preço por meio da ação estimatória, ou também chamada de quanti minores. E aqui eu separo algumas observações que são importantes para que você faça a sua prova, atue na vida profissional e etc. Essa observação número um, eu vou chamar de observação das ações edilícias. Observação das ações edilícias. Ações edilícias. Essas ações relativas aos vícios redibitórios, que são a ação redibitória e a ação estimatória, são denominadas ações edilícias. Isso porque lá em Roma havia um cargo judicial, na estrutura judicial, chamada edis curulis, que era o cargo ocupado por pessoas que se ocupavam de promover o desfazimento de contratos quando havia algum vício. Então, por isso que se chamam edis, por isso que chama ação edilícia, em homenagem aos edis curulis. Sempre que vocês ouvirem a expressão ações edilícias, tenham em mente que a pessoa está se referindo à ação redibitória ou à ação estimatória. É um gênero do qual são espécies a ação redibitória e a ação estimatória. Então, OBS 1, as ações relativas aos vícios redibitórios são chamadas de ações edilícias. OBS número 2. Vejam bem que nós estamos tratando de desfazimento de contrato, devolução da coisa e restituição do dinheiro. Mas imagine que a coisa tenha perecido em razão daquele defeito oculto. Imagine um cavalo que veio com uma doença que o adquirente desconhecia e esse cavalo morre em decorrência dessa enfermidade, ou um carro, ele é incendiado por um defeito elétrico que ele tinha oculto, ou a casa desmorona, enfim, desaba. Quando o perecimento da coisa acontecer em decorrência do defeito oculto presente nela, sim, é cabível a restituição do contrato. Então vamos lá. A restituição é cabível ainda em caso de perecimento. Lembrando que, para que seja cabível a redibição do contrato em caso de perecimento, ele deve ter acontecido como uma decorrência do vício redibitório. E terceira observação: quando a gente pensa em busca pelo desfazimento do contrato ou abatimento do preço, leva-se em conta, por um consectário do artigo 421 do Código Civil, em conjugação com 113, que os contratos são interpretados de acordo com a boa-fé das partes. Ou seja, o princípio da boa-fé objetiva ele é utilizado também para interpretar os contratos e ele é presumido. Entretanto, se o adquirente conseguir comprovar que o alienante já conhecia o vício ao tempo da tradição, ao tempo da transação, o alienante, além de devolver o dinheiro, ele também deve pagar eventuais perdas e danos, ou seja, a má-fé, ela deságua em perdas e danos. A má-fé do alienante, que já conhecia o vício ao tempo da transação, ela deságua na possibilidade do pagamento de perdas e danos. Comigo, nossa aula tem caminhado de uma forma bem célere. E eu tenho feito isso buscando objetividade, considerando que você pode pausar e retornar essa aula. Já tratamos sobre o que é vício redibitório, sobre os seus pressupostos, sobre as consequências jurídicas dos vícios redibitórios, que são basicamente a ação redibitória e a ação estimatória, que buscam, respectivamente, a redibição do contrato, o desfazimento do negócio e o abatimento do preço. E fizemos 3 importantes observações. E eu entro no tópico final da nossa aula, que são os prazos relativos aos vícios redibitórios. Você vai encontrar a aula de vício redibitório com essa objetividade, barra completude e profundidade em lugar nenhum. Vamos que vamos. Dá um like para o seu tio aí. Prazos relativos aos vícios redibitórios. Primeira observação importante: são prazos de natureza decadencial. São prazos de decadência.
É um prazo decadencial. Por quê? Porque desafia o exercício de um direito. Quando o código ele diz para a população, para o cidadão, que se houver um vício redibitório, ele pode redimir o contrato, ele está dizendo, você tem um direito. E você tem prazo para exercer esse direito. Então, trata-se de um prazo de natureza decadencial, não é prazo prescricional. Mas, Diego, quais são os prazos para o exercício das ações edilícias? Utilizando a expressão ações edilícias, porque o prazo é o mesmo tanto para a ação redibitória quanto para a ação estimatória. Em se tratando de bens móveis, o prazo ele é de 30 dias. Em se tratando de bens móveis, o prazo ele é de 30 dias. E em se tratando de bens imóveis, o prazo será de 1 ano. Em se tratando de bens móveis, o prazo é de 30 dias. Em se tratando de bens imóveis, o prazo ele é de 1 ano. Mas mesmo prazo para o exercício das ações edilícias é uma atividade fácil. 30 dias ou 1 ano. O que vai te pegar, o que vai ser importante na sua prova, é saber quando começa a contagem desse prazo. E é aí que você fará a diferença, porque são 4 as possibilidades. Vejam bem que o legislador estabelece 4 prazos, na verdade, 4 inícios, 4 termos iniciais diferentes para a contagem do prazo de 30 dias ou de 1 ano para o exercício das ações edilícias. E a primeira hipótese, coloquem aí, é da efetiva entrega. Uma vez que você adquire uma coisa e o seu contato com ela é em decorrência daquele contrato de aquisição, o prazo começa a fluir via de regra da efetiva entrega. O prazo começa a fluir via de. Eu vou colocar até um VR aqui, mas não é vício redibitório, não é via de regra. O prazo começa a contar da efetiva entrega. Comprou um imóvel, a partir do momento que você tem a posse. Comprou um carro, é a partir do momento que você recebe aquele veículo. Só que pode acontecer, e não é raro, de você adquirir a propriedade de algo que você já tinha posse. Imagina um amigo que te emprestou um carro, você gostou e resolveu comprar. Imagina que você morava de aluguel e resolveu comprar um imóvel onde você já residia de aluguel. Quando você já exercer a posse, antes da aquisição, o prazo, ele obviamente começa da efetiva entrega, mas ele começa conclusão do contrato, a partir do momento em que há a conclusão daquele contrato pelo qual você adquire a propriedade. Com uma observação: o prazo será reduzido à metade. Então, o prazo de 30 dias se torna de 15 dias. E o prazo de 1 ano se torna de 6 meses. Então, quando já exercer a posse, é a partir da conclusão do contrato. E ele é reduzido à metade. Professor, mas por que prazo é reduzido à metade? Sabe por que ele é reduzido à metade? Porque o legislador presume que você já teve um certo tempo para conhecer os defeitos ocultos dessa coisa que você está adquirindo. Sim, o legislador opta por te dar mais algum tempo. Só que existe uma terceira hipótese, e essa eu diria é a hipótese mais sensível, que é a hipótese do artigo 445, parágrafo 1º do Código Civil, que é a terceira hipótese quando nós tratamos de um vício que, segundo o Código, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde. Eu gosto de chamar esse vício de vício suboculto, porque os vícios redibitórios, eles já se referem a vícios ocultos. Mas o legislador ele ainda se preocupa com os vícios que, por sua natureza, só podem ser conhecidos mais tarde. Então, ele estabelece um marco inicial para a contagem desse prazo. E aqui eu vou explicar em partes. O que nós vamos colocar no caderno? É o seguinte: os defeitos que, por sua natureza, só podem ser conhecidos mais tarde,
O termo inicial é a ciência do defeito pelo adquirente. Ou seja, o prazo ele não vai contar da efetiva entrega. O prazo não vai começar da conclusão do contrato. O prazo ele vai começar a partir do momento em que você tomar conhecimento. Professor, me dá um exemplo de um defeito que só dá para conhecer mais tarde pela natureza dele. Você adquiriu um imóvel e ele tem graves problemas de infiltração na laje. Você só tem condição de conhecer isso a partir do momento em que tem uma chuva forte. Consegue perceber que enquanto não chover forte, você não tem como ter conhecimento? Então, o que o legislador diz é o seguinte: quando o vício, ele, por peculiaridade dele, você vai poder conhecer depois, mais tarde, por uma questão de boa-fé, o prazo vai começar a contar a partir da ciência. Mas tem um detalhe: esta ciência, ela deve acontecer em até 180 dias para bens móveis e ela deve acontecer em até um ano para bens imóveis. Ou seja, como funciona? Aquele prazo dos bens móveis, que é de 30 dias, se em razão da natureza só puder ser conhecido depois, você tem 180 dias para tomar conhecimento. Uma vez que toma conhecimento, você tem mais 30 dias, que é então que há a fluência do prazo de 30 dias para os bens móveis. E da mesma forma com os imóveis. Você toma conhecimento em até um ano, e aí você tem mais um ano para pleitear as ações redibitórias, e isso é um nota. Há quem pense, há quem defenda diferente. Há quem interprete o parágrafo 1º do artigo 445 no sentido de que a ciência pode se dar a qualquer tempo, e aí sim começaria a fluir um prazo de 180 dias para os bens móveis e de um ano para os imóveis, mas não é esse o entendimento do STJ. Foco. O STJ entende que nos vícios superocultos, que por sua natureza só possam ser conhecidos mais tarde, a parte ela tem 180 dias para tomar conhecimento dele. Uma vez que tomou conhecimento, começa a contagem do prazo de 30 dias. E a mesma coisa com os imóveis, mas o prazo é de um ano que você tem para tomar ciência. Tomou ciência, começa a contagem de um ano para que você pleiteie a redibição ou o abatimento do preço. E a quarta hipótese é a seguinte: quando as partes estabelecerem algum tipo de garantia, o prazo dos vícios redibitórios começa a fluir após o término do prazo de garantia. Então, quando houver garantia, começa a contar após a garantia. Caraca, em pouco tempo nós vimos o que são vícios. Dá um print na tela aí, ó. Esse quadro ficou muito show de bola. Nós vimos o que são os vícios redibitórios, os pressupostos dos vícios redibitórios, as consequências jurídicas, os prazos relativos a eles. Dispositivos legais, anotem no caderno artigos 441 a 446, obviamente do Código Civil de 2002. E, gente, por hoje é só. Tamo junto. Um beijo no coração de vocês. Vou voltar para mim, fazer uma transição aqui. Obrigado por me acompanharem até aqui. Espero que essa aula lhes seja útil de alguma maneira. Um beijo no coração. Fiquem todos bem.